Até essa aula nós vimos toda a parte de conceito, da parte mais teórica, lógico que com um toquinho de descontração, um toquinho mais de mundo real, para que a gente pudesse ter um negócio mais dinâmico e bem mais didático, para você não ficar dormindo aí nessas aulas mais teóricas. Mas agora, a partir de hoje, vamos mexer mais em código. Com certeza você deve estar aí pulando de alegria, né? Não vi a hora de mexer em código, hein? Chegou a hora, vamos lá. Bom, já estou aqui com o meu Visual Code aberto. Vocês podem usar o editor que você achar melhor, você pode usar a IDE que você achar melhor, tá? Eu vou usar o Visual Code, que ele é levinho, não preciso de uma IDE para poder fazer esses exemplos aqui. E a gente vai focar na orientação objeto. Não vou botar nenhum framework, não vou botar nenhum tipo de biblioteca, não vamos conectar com banco de dados, nada disso. Vamos fazer coisas simples para a gente focar na didática da orientação a objetos. Aqui de cara eu já criei uma pastinha aqui no meu workspace, criei uma pasta chamada Criando Classe e Objeto. O nome da aula, o nome do título da aula, e eu vou criar aqui um arquivo chamado index.php, certo? Já vou abrir aqui as tags do PHP, não precisa da última tag, vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para você enxergar melhor. Certo? Vou aqui diminuir um pouquinho. E aqui vai ser nosso ponto de partida. Aqui vai ser como se fosse o nosso programa principal, onde a gente vai importar nossas classes e onde a gente vai fazer a chamada dos métodos, chamada de atributos e fazer todas as parafernalhas que a gente vai ver durante esse curso aqui. Agora nós vamos transformar aqueles objetos do mundo real que eu falo, né? Aqueles objetos que eu criei lá, que eu utilizei a forma de gelo do mundo real, vamos transformá-lo no nosso mundo da programação, tá? Então vamos criar um arquivo aqui chamado gelo.php, certo? Nós temos aqui o arquivo classe.php que vai representar a classe gelo. A convenção é que a gente coloque o nome da classe com a primeira letrinha maiúscula e palavras compostas você vai colocando cada primeira letra também em maiúscula. Por exemplo, se fosse forma de gelo, seria o forma com F maiúsculo, o D com o D maiúsculo e o gelo com G maiúsculo, beleza? Então para a gente criar uma classe no PHP é muito simples. A gente cria class e o nome da nossa class, gelo, tá? Preciso só colocar aqui a marcação do PHP, para ele poder entender que isso aqui é um arquivo PHP. Muito simples, e eu abro o bloco de chaves para representar o início e o fim da minha classe. Isso é bem beabá para você, creio que isso é bem beabá, mas vamos seguir aqui adiante. Então a gente lembra que objetos, a gente tem que ter características, a gente tem que ter comportamentos e estados, não é? Então vamos lá, vamos colocar algumas características aqui do gelo. Vou colocar aqui, por exemplo, uma característica, preciso da palavra reservada da linguagem var. Vou colocar var, por exemplo, o material que foi feito o gelo, certo? Lembra que a gente tinha um material, se ele foi feito com suco, com água ou com iogurte? Pronto, esse atributo, tá? Isso aqui é um atributo ou característica ou propriedade. Todos esses nomes são totalmente válidos para a orientação a objeto. O gelo também ele pode ter uma forma, né? Uma forma, se ela é quadrada, se ela é do tipo de um bonequinho. Vocês já viram, tem vários tipos de formas de gelo com formato de bonecos, para criança e tudo mais. Então vamos colocar aqui a forma do gelo, né? Qual o formato do gelo. E por último aqui vamos colocar a cor, né? A cor do gelo, certo? Vamos utilizar, por exemplo, agora somente essas três características, esses três atributos. E comportamentos, como funciona? Como a gente coloca métodos, comportamentos aqui no PHP, tá? Muito simples também, a gente coloca aqui a palavra function e o nome do nosso método, certo? O nosso método, no caso, vão ser os comportamentos que o gelo vai exercer. No caso aqui, nós vamos colocar, por exemplo, aqui esfriar líquido. Ele é um comportamento do gelo. E vamos colocar aqui, por exemplo, function, sei lá, derreter, né? Vamos supor que o gelo, ele derrete, né? Vamos supor não, o gelo derrete, né? Então, vamos deixar esses dois métodos por enquanto aqui, essas duas funcionalidades, esses dois comportamentos. E como eu já falei em outras aulas, tá? A gente está colocando aqui uma coisa que seja relevante para a nossa dinâmica aqui da aula, tá? Gelo pode ter inúmeras outras coisas, inúmeros outros comportamentos, mas vamos abstrair tudo isso e usar apenas o que é relevante agora para a nossa aula. E qual estado que a gente pode colocar aqui para o nosso gelo? Qual o estado que o gelo a gente pode ter aqui no nosso exemplo? Tá? A gente tinha falado até algumas vezes, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma variável até chamado estado dele, né? Que aqui poderia receber, por exemplo, líquido, né?
no caso, sólido. Vamos deixar aí, por enquanto, esses dois exemplos, tá? Aqui a gente pode colocar a cor também, pode ser, no nosso caso, era transparente, no caso, amarelo, para o de maracujá, e também o rosa, né? Rosado. A forma seria quadrado, né? Podemos colocar aqui quadrado somente. O material seria, no caso, o suco de maracujá. Seria, por exemplo, água e iogurte. É isso? Então aqui todas essas 4 características, esses 4 atributos, estão totalmente válidos aqui para nossa classe, né? Tranquilo até aqui, beleza? Futuramente, tá, nas nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho depois sobre esse var, tá? A gente não vai utilizar esse var, aqui é só como exemplo, tá? Bem como também os functions, eles vão ter algumas coisinhas aqui atrás para simbolizar a sua visibilidade, tá? Mas isso aí é uma aula para frente, tô dando um spoiler pra gente já deixar sua mente preparada, tá bom? Então o grande lance da classe é que os métodos, eles mudem os atributos, eles mudem o valor dos atributos e também o estado do objeto. Esses dois métodos, por exemplo, eu posso fazer com que ele apenas imprima, aqui por exemplo, esfriando algum líquido, tá? E aqui estou derretendo, vou colocar assim. Estou derretendo, tá? A gente pode colocar aqui um atributo chamado, por exemplo, temperatura, certo? Temperatura, quase não sai. E vou colocar aqui, por exemplo, igual a 0. Ele está a 0 grau, vamos supor, tá? Isso aqui é um exemplo totalmente bem metafórico, negócio... Eu não sei, eu nem lembro qual é o grau de que a água vira gelo e tal. Vamos esquecer isso aí e vamos focar somente na didática aqui da aula, certo? Então, vamos supor, no nosso exemplo, que quando eu derreter o gelo, eu quero que eu vou já explicar o que é esse desse, tá? Eu vou dizer que a minha temperatura, certo? Que a minha temperatura, ela vai ser igual, ela mesmo, mais 1, né? Quando tá derretendo, quer dizer que a temperatura tá subindo, né? Então, a gente coloca a temperatura é igual a ele mais 1. E coloca só um textinho, estou derretendo, certo? Então, esse des, tá, gente? É apenas uma referência, tá? Esse des, eu tô apenas referenciando que eu vou mexer no atributo deste objeto, tá? Quando eu for fazer distanciação lá na frente, na aula, eu vou te explicar e vou voltar e dizer o que é, tá certo? Então, eu estou fazendo com que a temperatura do objeto que eu estou distanciando seja ela mesmo mais 1. Esse vai ser o processo de derreter. E eu posso aqui criar um método também chamado getEstado, que ele vai me retornar, certo? Ele vai me retornar em que estado eu estou nesse momento. No estado líquido ou no estado sólido. Vamos fazer uma regrinha bem simples aqui, ó. Se a minha temperatura, se a temperatura do objeto que está sendo usado no momento, ele for, por exemplo, vamos colocar aqui abaixo de 0, tá? Vamos supor, se for abaixo de 0, na vida, eu vou copiar até aqui, tá? Que na vida nada se cria, tudo se copia. Então eu vou pegar aqui e vou colocar... vou colocar aqui, por exemplo, vou botar até um H2 aqui para ficar chamar mais atenção, e vou botar aqui, por exemplo, estado sólido, tá? Ele está na forma de pedra, né? No estado sólido. E qualquer coisa fora disso, né? No nosso exemplo aqui, ele vai estar no líquido, né? Vai estar no líquido. Poderia colocar outros exemplos aqui, mas o que importa aqui é a nossa didática, tá? Então vocês podem ver que vocês têm os métodos, você tem os comportamentos, você tem o estado que o seu objeto vai ter e você tem os atributos dele, as características. Acho que tem ficado claro essa parte da classe, tá? Ficou bem simples, bem chutinha, tá? Algumas observações, né, que a gente pode fazer aqui dessa parte é a questão do var. O var eu estou apenas criando um atributo para a minha classe, tá certo? O function eu estou criando um método para a minha classe. E o des é apenas uma referência ao próprio objeto. Vou te falar isso aí com mais calma na próxima aula. Nós vamos instanciar o objeto e eu vou explicar como funciona essa comunicação aí do des com o objeto, tá certo? Então na próxima aula nós vamos fazer a instanciação e nós vamos botar ainda mais mão no código, beleza? Até lá!